Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima para realizar leitura de um versículo da Bíblia. João 17, versículo 1. Jesus falou assim: e levantado seus olhos ao céu, disse ao Pai: é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Amém. 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 Estando presente toda a agilidade, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 20 de maio de 2019. Ofício número 05 de 2019 do Partido Social Liberal, PSL, informando as ações tomadas pelas lideranças do partido quanto à SC 477. Ofício número 05 de 2019 do Partido Social Liberal, PSL, solicitando apoio desta Casa de Leis para a petição requerendo a volta do EMOSC. Ofício do deputado estadual Nilson José Berlanda, encaminhando cópia de sua indicação para revitalização da SC 477. Ofício número 66 de 2019, da ASIC, convidando para o painel Menos é Mais, que acontecerá no dia 22 de maio de 2019. Ofício número 23 de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta aos requerimentos números 125 e 243 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Ofício número 120 de 2019 do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 209 de 2019, de autoria da vereadora Thelma Bley. Ofício número 31 de 2019, da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 217 de 2019, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício número 288 de 2019, da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos através do programa FINIS. Informativo do Hospital Santa Cruz de Canoinhas sobre a campanha do agasalho de 2019. Para a segunda votação, temos o projeto de decreto legislativo número 01 de 2019, que aprova as contas de 2017. Projeto de lei número 50 de 2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas-Apoca e adota outras providências. Projeto de lei número 51 de 2019, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Para a primeira votação, projeto de lei número 45 de 2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 54 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Pelo que identifiquei aqui, não temos indicações hoje, senhor presidente. Era isso. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Sim, o vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento o senhor Darcy, lá da Secretaria de Obras, de maneira especial, minha grande amiga Cíntia Bauer, de tantos anos já que nos conhecemos, fomos vizinhos. Muito obrigado pelo prestígio da presença. Internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu só pedi a palavra para rapidamente ler a resposta de um requerimento da Secretaria de Planejamento. E havia sido procurado por alguns moradores da rua Frei Menando Campos. Acredito que alguns dos senhores edis já haviam formulado um requerimento com relação ao asfaltamento da rua Frei Menando Campos, no trecho compreendido entre a rua Agenor Fábio Gomes e a rua São José. E, gentilmente, como sempre eu faço, o secretário de Planejamento respondeu já de pronto o requerimento com o seguinte teor. Eu vou passar aos senhores edis e vou passar também à comunidade, porque espero que se concretize o que foi me respondido. Com os meus cordiais cumprimentos,
Vimos através deste, em atenção ao requerimento 258/2019, referente à solicitação de informações quanto à previsão de pavimentação da rua Frei Menando Campos, trecho compreendido entre as ruas Agenor Fábio Gomes e a rua São José. Informamos que há previsão para a pavimentação da rua Frei Menando Campos no referido trecho para ocorrer da seguinte forma: trecho 1, compreendido entre as ruas Agenor Fábio Gomes e João Sabatke, está em fase de licitação e será executado através de emenda parlamentar, contrato de repasse 844-641-2017. E o trecho 2, Agenor Fábio Gomes e João Sabatke, foi apresentado o projeto através do programa Avançar Cidade, objetivando a execução do mesmo através de financiamento junto ao governo federal. Esclarecemos que o projeto foi aprovado e aguarda liberação de contratação por parte do governo federal. Atenciosamente, arquiteto urbanista Rafael Rutilli Reder, secretário de Planejamento. Reitero mais uma vez o agradecimento ao arquiteto Rafael, secretário de Planejamento do município, por ter respondido este requerimento. Vereadora Norma, eu sei que a senhora tinha formulado alguma coisa nesse sentido, então a resposta vai chegar à nossa comunidade. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão projeto de decreto legislativo 001/2019, que aprova as contas de 2017. Está em discussão. Não havendo vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda e última votação. Projeto de decreto legislativo 001/2019, que aprova as contas de 2017. Coloco em segunda discussão projeto de lei 050/2019, que autoriza o repasse financeiro à Associação dos Pacientes Oncológicos da região de Canoinhas, APOCA, e da outras providências. Repasse no valor de R$40 mil. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei 050/2019. Coloco em segunda discussão. Projeto de lei 51, que autoriza a cessão de uso de veículo ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Cessão de uso de um veículo GM Montana. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 51/2019. Coloco em discussão projeto de lei 45/2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Um cargo de enfermeiro e um cargo de técnico em enfermagem. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 045/2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 54/2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Uso do Parque de Exposições pela empresa Classe A Multimarcas para a realização de feirão de veículos. A presente lei é no período de 23 e 26 de maio de 2019. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram.
Está aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 54/2019, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público e da outras providências. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimentos número 372, 373, 374, 2019, de autoria e toda utilidade. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, ao senhor Natalino Ugione, secretário de Estado de Educação, e ao senhor Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes, presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, solicitando que seja instalada uma escola cívico-militar no município de Canoinhas, através de projeto que desenvolverá parcerias entre a Secretaria de Estado da Educação e as forças de segurança na gestão das escolas em Santa Catarina. Coloco em discussão os requerimentos 372, 373 e 374/2019. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, quando estive na minha última função na Polícia Militar, quando fui chefe de gabinete do Comando Geral, verificava a instalação ou a descentralização dos colégios policiais militares para outras regiões do Estado. Iniciou em Florianópolis com o Colégio Feliciano Nunes Pires e foi descentralizado 3 colégios, um para Blumenau, um para Joinville e um para Laguna. O problema é que eu havia formulado no requerimento no ano passado, endereçado ao Comando Geral da Corporação, para que se efetivasse os estudos necessários por parte da Diretoria de Instrução e Ensino da Polícia Militar, a possibilidade da instalação de um colégio policial militar aqui no município de Canoinhas. Cheguei a fazer referência nessa Casa de Leis, inclusive, da possibilidade de uma parceria na época com a ONC para fazer ali no Colégio Comercial. Hoje eu conversei com a Coronel Claudete, que é diretora de ensino da Polícia Militar, e ela me explicava que o governador e o secretário de Estado da Educação, eles têm um novo modelo para a implantação de colégios policiais militares. O colégio, vereadora Camila, tendo gestão plena da Polícia Militar, ele tem um custo bastante elevado. Então está sendo feito um novo projeto, com projetos pilotos em Criciúma, Itajaí, tem mais uma cidade que eu não recordo agora, nas escolas cívico-militar. O que isso quer dizer? Que a gestão pedagógica continua sendo da Secretaria de Estado da Educação e a gestão administrativa por parte da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, através do Corpo Temporário de Policiais Militares que foram transferidos para a reserva. Então, conversando com a Coronel Claudete, tem vários municípios já pleiteando, e nós não podemos ficar atrás, vereadora Norma, até mesmo porque esteve em Criciúma o secretário de Estado da Educação, Natalino Ugione, explicando todo o modelo. Quiçá, eventualmente, numa visita que possamos formular lá em Florianópolis, nós entrarmos nessa fila de pedido, porque o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, que desenvolve os projetos junto à Secretaria de Estado da Educação, inclusive amanhã o subcomandante-geral da Polícia Militar vai estar aqui, e eu quero entregar esse requerimento em mãos para ele, para levar ao Coronel Araújo Gomes, que hoje é atual presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública. Nós não temos mais Secretaria de Estado de Segurança, nós temos um colegiado. Nesse primeiro ano, o Coronel Araújo Gomes. Como o subcomandante-geral vai estar aqui para presidir a passagem de comando na quarta-feira da Polícia Militar, eu quero entregar em mãos para ele, né, esses requerimentos, inclusive, se possível, ele protocolar para mim lá na Secretaria de Estado da Educação, né, e também junto à Casa Militar para chegar às mãos do governador. Os outros requerimentos são um pedido de apoio aos senhores deputados, né, do mesmo teor, mas só gostaria de repassar a essa casa a justificativa por que formulei esse requerimento. Continuando a discussão. Senhor presidente, só para o vereador Coronel Mário, seria dentro das escolas estaduais já existentes aqui? Sim. Que implementaria como a gente teve, por exemplo, com o Almirante Barroso, que foi aquele sistema de turno integral, uma época, uma das escolas seria, vamos dizer assim, escolhida para fazer essa parceria? Seria nessa linha? Essa discussão da Secretaria de Estado da Educação, é claro, né, com o núcleo local,
Isso vai ser tratado com as escolas, claro, já existentes, de ensino fundamental, né? Essa parceria ou projeto que está sendo desenvolvido são nas escolas de ensino fundamental. Então, eu vejo bem viável, né? Tem um percentual de pessoas da comunidade, vereador Paulo, que aprovam esse tipo de gestão, e tem pessoas contrárias também, né? Isso foi implantado, esse tipo de gestão. Goiás tinha muito problema, né? Então esse modelo foi implantado e praticamente eles erradicaram a violência nas escolas, né, onde foi implementado esse tipo de gestão. O grande questionamento, vereadora Camila, é a questão pedagógica. A questão pedagógica continua com a Secretaria de Estado de Educação. A gestão e a administração, né, da parte administrativa, disciplinar, enfim, isso seria por parte da Polícia Militar. E quem são as pessoas que trabalham? São policiais militares, são transferidos da reserva, que já tem metodologia, curso de pedagogia, que já tem uma formação também voltada para essa área para fazer esse tipo de trabalho. Seria isso. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Estão aprovados os requerimentos 372, 373 e 374/2019 em votação única. Requerimentos 375 a 414 de 2019 da autoria e utilidade. Quero que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais de Santa Catarina, solicitando apoio para que seja instalada uma escola cívico-militar no município de Canoinhas, através de projeto que desenvolverá parcerias entre a Secretaria de Estado de Educação e as Forças de Segurança na gestão das escolas de Santa Catarina. Estão em discussão os requerimentos do número 375 ao 414/2019. Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos do número 375 ao 414/2019 em votação única. Requerimento número 415, 2019, da autoria dos edis Coronel Mário, Célio Galeschi, Edmilson Verque, Chico Mineiro. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Jorginho Melo, senador da República e presidente do Diretório Estadual do PR Santa Catarina, solicitando apoio integral nas votações do Senado Federal para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, permaneça subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, eu tomei a liberdade de formular esse requerimento ao senador Jorginho Melo, né, com a aquiescência e assinatura dos senhores vereadores do PR. Nós estamos vivendo um momento no país um tanto quanto delicado, na minha leitura. As pessoas decidiram, né, mudar o sistema de governo. Né, o atual presidente está sofrendo diversas pressões porque está lutando contra todo um sistema. Né? Nós vemos e observamos a cada dia ataques de diversas naturezas, né, à equipe de governo, não só ao presidente. E me chamou muita atenção quando assisti a votação na Comissão de Redação e Justiça da Câmara dos Deputados, a aprovação, né, ou a retirada do COAF do Ministério da Justiça, voltando para o Ministério da Fazenda. Eu, no meu entendimento, respeitando todas as opiniões em contrárias, né, eu acho que isso não deveria ocorrer. A leitura que a gente faz, que talvez nunca antes na história do país houve um combate tão veemente à corrupção como está acontecendo agora. E a gente, nas entrelinhas, tem a leitura de que, com a retirada do COAF do Ministério da Justiça, parece que vai haver um enfraquecimento dessa luta cruzada contra a corrupção. Nós vimos, vereadora Camila, e temos acompanhado muitas contra-informações com relação à divulgação de dados, né, de cortes ou contingenciamento, né, de recursos para a educação. Vereador Paulinho, assim como o senhor se manifestou nessa Casa de Leis, quiçá não houvesse a necessidade, nosso IFES, que tiver algum recurso contingenciado. O problema é como que está sendo repassado à nossa comunidade, né, da forma como está sendo divulgado, enfim.
o montante total é 3,5% e fala-se em 30%. É da maneira como se faz a leitura, né? Eu acredito que até vai haver uma manifestação esse final de semana em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, dia 26, se não me engano. Dia 27, né? 26, perdão. Pois é. E eu acho que todos nós devemos empunhar essa bandeira, porque nós estamos empunhando a bandeira em nome de uma moralidade, em baixar a corrupção, em defender princípios de um presidente que colocou pessoas técnicas e qualificadas nos seus ministérios. Eu falo isso com muita propriedade porque eu conheço a vida militar, eu conheço históricos generais que estão à frente, né, de ministérios, que estão à frente de diretorias, enfim. Eu acho que nós, vereadores, e eu aproveitei, até não sabia da presença dos senhores representantes do PSL nesse momento, mas aproveitei para fazer essa fala no sentido que nós temos que apoiar. Eu tomei a liberdade, senhor presidente, como eu falei para o senhor, da questão do COAF. Iria utilizar, inclusive, a tribuna no dia de amanhã para tratar mais especificamente desse assunto, mas como estava falando do COAF, também temos que levantar as bandeiras dos princípios de moralidade, né, dos princípios que estão sendo atacados por parte de muitas organizações. A gente vê contingenciamento de recursos em gestões passadas e não houveram manifestações, vereadora Norma, da maneira como está vendo agora. Então, eu estarei lá, com certeza, vou estar empunhando a bandeira, não por uma causa de um partido, pelo contrário, por uma causa do povo brasileiro, cidadão caniense que sou, porque entendo que se nesse momento da história nós não apoiarmos, nós temos a questão da reforma da Previdência, o preço a pagar será dos nossos filhos e dos nossos netos. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Coronel Mário. A questão é que as pessoas, às vezes, ou na sua grande maioria, ou às vezes até a própria imprensa, com alguma segunda intenção, o que eles colocam para a população? Porque há que se diferenciar duas coisas. Uma é o corte no orçamento e o outro é contingenciamento. O orçamento, vereador Edmilson Verca, o senhor que já foi vice-prefeito, ocupou o cargo de prefeito, foi secretário regional, ele é aprovado e é um recurso que ele virá nos 12 meses. Né? Isso tem que ficar muito claro. Né? Há uma proposta do orçamento e há que se diferenciar entre orçamento e dotação orçamentária. O que o governo, qualquer governo, não pode fazer é gastar mais do que arrecada. Se nesse momento não se arrecadou o que era previsto, né, se o crescimento do PIB não é o esperado, é óbvio que é até obrigação do senhor presidente da República contingenciar. E a esperança nossa e a expectativa nossa também é que melhore as receitas. Ora, se melhorarem as receitas, esse recurso que está sendo contingenciado, segurado, pode ser aplicado nos meses subsequentes. Isso é óbvio. Vereadora Thelma, a senhora que foi secretária gestora de saúde por quase 12 anos, sabe que é assim que funciona. Um município, quando cai o FPM, é obrigação do município, dos gestores, segurar o orçamento. Você não pode gastar achando que vai arrecadar, se ali já os índices estão demonstrando isso. Né? Qualquer um que tenha em sã consciência e tenha responsabilidade vai fazer isso. A questão é como que a mídia coloca. Né? Isso tem que ficar muito claro. Daí, quando se fala em educação, né, segurança, educação, esse é o discurso que todo candidato já fez no passado, faz atualmente e fará no futuro, que vai investir nessas áreas prioritárias. Agora, você vai investir o que tem realmente que de fato arrecadou. Né? Nós sabemos que tem que investir 25% do que tem. Não é do que se almeja arrecadar. Né? É o que tem. E é isso que ele está fazendo. Então, eu apoio, né, essa atitude.
né, do senhor presidente. Eu não concordo com várias manifestações da imprensa e de uma imprensa, né, mas falando lá a nível nacional, de alguns mal intencionados, e alguém que ganhava muito dinheiro, que hoje não está ganhando, e que está aí querendo derrubar o presidente, ou pelo menos derrubar o presidente com relação à opinião pública. Dizendo, olha só, esse aí que vocês votaram é contra a educação. Não é contra a educação, ele está fazendo o papel dele. Esse é o meu posicionamento, né, enquanto cidadão, enquanto vereador e até enquanto presidente da Câmara. É dessa forma que a gente que conhece a administração pública sabe que é assim que funciona. Né, vereador Chico, o senhor que já foi secretário também. Com relação ao seu requerimento, que trata da questão do COAF, eu não consigo entender, né, um político sério jamais pode compactuar com uma situação, né, como essa. Então, eu creio que o nosso senador, quando falo nosso, não é porque é do PR, aliás, do PL, né? Migrando para o PL. Ou do futuro PL, ou daqui a uns dias do PL, esse é o senador de Santa Catarina, né, e que teve a maior votação, uma grande votação em Canoinhas, né, que não foi os vereadores do PR que o apoiaram, foi o povo de Canoinhas, onde ele teve mais de 14 mil votos só em Canoinhas. Então, eu creio que esse é o papel dele, defender realmente o povo de Canoinhas, e por isso que eu sou favorável a esse requerimento. Agradeço por o senhor ter incluído meu nome, e até penso que, eu sei que a proposição é sua, mas nós deveríamos deixar aberto a todos os vereadores que também entenderem, né, em assinar junto, até pela importância do tema. Sim. Então, eu indago aos senhores vereadores que assim o desejarem fazê-lo, né, se for de interesse, se for unânime, vereador Paulo Glinski, né? Então, eu gostaria que esse requerimento, com a sua aquiescência, vereador Coronel Mário, que assinássemos, que constasse a assinatura de toda a edilidade. Continua em discussão. Senhor presidente, por favor. Com a palavra, a vereadora Camila Lima. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, funcionários dessa casa, comunidade que nos prestigia. Muito obrigada, internautas. Falando em cobranças, eu conversei com alguns deputados que vieram aqui, conversei, né, por troca de mensagem, para cobrar, né, tantos votos que levaram daqui, e agora, como é que vai ser? E uma dessas cobranças era sobre a educação, sobre as universidades que poderiam vir, né, parcerias, e assim, o que eu pude perceber é que a maioria deles está muito enraizada naquilo. Aconteceu depois do golpe e pós-golpe, nós não conseguimos. Eu queria ler o que um deputado me respondeu referente à educação, que eu cobrei que ele, né? Continuamos na luta pela implantação de um campus da Fronteira Sul, da Universidade Federal Fronteira Sul, no Planalto Norte. Nosso compromisso não mudou. Infelizmente, tivemos um golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff do poder. A presidente Dilma tinha decisão política para a expansão das universidades e institutos federais em todo o país. Mais dias, menos dias, conquistaremos o campus no Planalto Norte. Infelizmente, esse grupo que está no poder do pós-golpe não tem mesmo compromisso com a educação. Você deve estar acompanhando que acabaram de cortar 30% do orçamento das universidades e institutos federais. Mas nós vamos seguir na luta pela educação e pela conquista de um campus para o Planalto Norte. Então, aquele negócio de culpando a gestão, né, anterior, hoje a gente tem que olhar para frente, né? Eu custei aprender, mas hoje eu vejo, vamos olhar para frente. O que esses políticos estão disseminando na mídia, algumas pessoas elas não conseguem filtrar. Então, culpar o passado, vamos para frente, vamos seguir e vamos continuar cobrando, né, de todas as maneiras possíveis, principalmente na educação. Seria isso. Obrigada. Continua. Coronel Mário. Senhor presidente, eu fiquei muito chateado, e na primeira reunião, a oportunidade tiver para conversar com o senador Jorginho Mello, que tem deputados do partido do qual nós fazemos parte,
compondo o dito centrão, né? E a leitura que se faz, aquilo que eu não posso falar com toda a propriedade, mas que estão exigindo moeda de troca para aprovação de projetos, reforma da Previdência, enfim. Eu não compactuo com esse tipo de coisa, né? Então, na primeira oportunidade que puder manifestar ao senador Jorginho Melo, a gente sabe que ele é o senador de Santa Catarina, que ele tem batalhado bastante e tem essa percepção. Ele já foi um bom deputado federal e com certeza vai ser um bom senador. Mas isso nós vamos dizer para ele. Não consigo ver um deputado federal do PR migrando para o PL compondo o centrão. Isso não é admissível no meu entendimento, que deixar isso bem claro. Eu sou apenas um vereador, né, que estou num partido em Canoinhas, mas não podemos compactuar com esse tipo de coisa. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 415/2019, de autoria de toda a edilidade. Requerimento número 416/2019, de autoria do edil Chico Mineiro. Quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotile Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informar o nome da empresa ganhadora do processo licitatório para a obra da Rua Francisco de Paulo e Silva, qual o fiscal responsável pela obra, e se a empresa vencedora pode terceirizar a obra. Está em discussão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, internautas, por que nos assistem, sejam bem-vindos. Claro que a gente tem conhecimento da empresa que venceu o processo licitatório, da qual tem muitos elogios, né, dos trabalhos que estão fazendo aqui em Canoinhas, como a Sérgio Gapski, como outras aí que estão trabalhando, que fazem uma base de BR. Mas eu estava hoje no calçadão e vendo também a obra com a qualidade da empresa que estava fazendo ali. Chegou um cidadão e o qual me indagou sobre a Francisco de Paulo e Silva, por que tinha uma outra empresa trabalhando lá, né? Eu disse, talvez a empresa que ganhou terceirizou para adiantar alguns trabalhos. Isso daí, né, a prefeitura vai cobrar a qualidade e não vai cobrar o que está fazendo. Mas o que causou espanto que eu fui lá tirar dúvida e alguns moradores eu encontrei então e reclamando que os próprios funcionários que estavam trabalhando lá estavam reclamando de que nem salário estavam recebendo, que estava difícil de trabalhar. E eu acredito que a prefeitura teria que pegar mais a firme, né, dia sim, dia não, fiscalizar, porque é a base que está começando. É a base, é tudo, né? A base é tudo, então tem que estar em cima lá para saber qual que é essa empresa que está terceirizada, que está lá trabalhando, né? E se a empresa ganhadora sabe da qualidade do serviço dessa empresa que ela terceirizou. Seria, senhor presidente. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 416/2019. Requerimento número 417/2019, de autoria de toda edilidade. Querem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lídia Ribas Schroeder, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Era o que continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, membros da imprensa. Senhor presidente, rapidamente, de uma forma inicial, destacar que hoje a gente recebeu a presença do prefeito municipal, do secretário de Planejamento e da procuradora para tratar de um assunto relativo a um projeto de lei acerca do plano diretor, só para tornar público, né, que nós tivemos com certeza uma reunião bastante produtiva e bastante que demonstrou bastante preocupação com a legislação que está tramitando aqui na Câmara, com o projeto que está tramitando, enfim, que foi encontrada uma alternativa que vai poder atender os anseios da comunidade sem colocar em risco futuros empreendimentos, sem colocar em risco a segurança jurídica com relação à lei que já está vigente. Eu queria também, eu não me manifestei no momento, até porque o requerimento era focado num tema e a discussão ela se tornou mais abrangente,
Mas eu queria fazer uns breves comentários aqui sobre essa questão do contingenciamento. Aqui na Câmara, nesses anos que eu estou aqui, talvez uma das coisas mais comuns que tem é o anula e suplementa na questão orçamentária, porque o orçamento é uma previsão. Você tem uma previsão, não tem uma certeza. Certeza só vai ter no momento que se concretizar a arrecadação, que pode acontecer ou que pode não acontecer. Então, o país todo tinha uma expectativa de que a economia, já no início desse ano, ela iria reagir de uma forma mais forte do que está reagindo. E não reagiu. Está reagindo, mas de uma forma mais lenta. Isso vai impactar no orçamento federal, estadual e no nosso orçamento aqui também. Nós vamos ter aqui, e por isso que eu quero fazer esse debate. A gente vê a imprensa, de uma forma geral, a grande mídia, ela não podia errar no noticiar. Não podia errar, porque ela tem condição de se assessorar para dar uma notícia correta. Pode errar o cara do fake news, pode errar o pré-candidato que quer atacar alguém, pode errar aquele que não quer ver a verdade para sair, de repente, ter algumas curtidas aí no Facebook. E esse a gente entende, mas a grande mídia, a mídia profissional, não pode. Ela tem que se inteirar. Assim como a Assembleia Legislativa vai chegar no final do ano e vai contingenciar, e digo mais, e alguns recursos ela não vai só contingenciar, ela vai ter que cortar. O contingenciamento vai até um momento, se a arrecadação não reagir, alguma coisa vai ter que sair. E aqui na Câmara de Vereadores nós vamos receber também, tenho certeza, setembro, outubro, novembro, algum projeto de anula e suplemento na questão orçamentária. Vamos receber. E de repente nós podemos ser vítima do mesmo ataque que está tendo hoje a nível federal, dizendo, não quer, vai cortar 30%, não gosta da educação. Nós podemos receber a mesma crítica lá em setembro, outubro ou novembro, quando o nosso orçamento não atingir a meta que se imaginava, que se previu, e nós teremos que cortar alguma coisa na infraestrutura, quem sabe alguma coisa na educação, quem sabe alguma coisa na saúde. Mas é contra a educação, é contra a saúde? Não, negativo. Vai ser verificado todas as possibilidades para não cortar, mas de algum lugar vai sair. Então eu faço já de antemão uma situação que é comum, acontece todo ano em todas as esferas de governo, desde da legislação que instituiu a questão da contabilidade pública, que, se não me falha a memória, é de 65, 66. Desde lá. Isso é uma coisa normal. Então, faço essa menção. Há uma grande injustiça. Há uma grande injustiça. E injustiça na forma como está sendo vendida a notícia. Ela não está sendo uma notícia colocada para esclarecer a comunidade. Ela é uma notícia para dizer, olha, esse grupo aqui ou aquela pessoa é contra, está diminuindo recursos porque não quer saber disso. E espero que no momento que a Assembleia Legislativa tenha que, infelizmente, fazer a mesma situação, e que esta Câmara de Vereadores, quando o orçamento não atingir a sua meta no final do ano, tenha que fazer, que também a gente não seja alvo dessa crítica infundada por parte principalmente da mídia ou de quem talvez não queira entender a situação. Esse é um ponto. Esse tema já foi debatido aqui na Câmara há questão de 2 semanas, um pouco mais talvez. A questão, até um requerimento que nós encaminhamos aí para verificar a questão do gasto com a educação. Eu fiz um comentário que eu quero repetir hoje aqui. Ninguém de nós aqui é contra a universidade pública, muito pelo contrário, todos nós aqui somos extremamente a favor. Que bom se nós tivéssemos aqui em Canoinhas um campus da UFSC, um campus da UDESC, que a Fronteira Sul não tivesse ficado só no vamos ver, na conversa, no amplo debate, mas na hora que essa conversinha de que ia implementar, houve tempo para implementar. Houve tempo para implementar muito tranquilamente no governo anterior. Houve tempo. Aqui nós ficamos debatendo esse tema Fronteira Sul no mínimo 4 anos aqui. Reuniões em tal lugar, unindo com vários municípios, indo para assembleias, colocando o nome do município. Então houve tempo. Não houve a intenção de fazer. Então, se nós pudéssemos ter todas as universidades públicas aqui na nossa região, ótimo. Nós temos o IFSC aqui, que é um exemplo. Mas nós não podemos esquecer também que as nossas universidades particulares, elas fazem um trabalho de excelência. E muitas vezes aquele aluno que não consegue estudar na universidade pública, até porque ela está distante, ela não tem vaga para todos no estado de Santa Catarina. Quantas vagas de universidade pública nós temos? E quantos estudantes todo ano
tem condição de fazer o vestibular para participar. Nem todo mundo, um percentual bastante pequeno vai conseguir. Eles vão para a universidade privada. Ali também tem a necessidade do investimento. Quando a gente vê o gasto enorme em algumas universidades federais, que você não consegue imaginar o tamanho do orçamento e o tamanho do gasto, vereador Vilmar, isso precisa ser revisto, porque a gente não está falando em tirar da educação, a gente está falando, de repente, em tirar de algo que está sendo gasto dentro de uma universidade, mas que não necessariamente reverte para a educação. Não necessariamente. Eu verificava, por exemplo, questões salariais. Hoje estava na mídia aí alguns valores de salários de professores de universidades federais muito superiores ao do presidente da República. Muito superiores. Ah, mas é um direito adquirido? Olha, nós criamos, na verdade, ao longo desses muitos anos aí passados, verdadeiros feudos nas nossas universidades. Tem qualidade de ensino? Tem qualidade de ensino. Tem um trabalho de pesquisa bastante grande? Tem um trabalho de pesquisa bastante grande. Mas existe ali, muitas vezes, alguns grupos que se perpetuaram ali dentro, e esses grupos ali, eles não necessariamente são úteis para a educação. Sem eles ali, com certeza, a educação iria progredir da mesma maneira. Um exemplo é a questão dos hospitais universitários no Rio de Janeiro. Ano passado foi amplamente demonstrado na mídia aí os hospitais universitários lá, né, numa situação bastante precária. Então, esse debate não pode ficar só na questão eu sou contra, eu sou a favor. Esse debate tem que vir para uma situação mais ampla da educação. Esse valor que foi contingenciado, talvez ele precise ser cortado em um determinado momento. Talvez precise ser cortado, para poder dar ampliar de uma forma mais democrática a questão da educação. Para poder, quem sabe, auxiliar os nossos alunos que estão aqui, pagando uma mensalidade particular, hoje com uma bolsa de estudo, uma bolsa de pesquisa. Eu faço esse comentário porque o debate é bastante amplo. Não pode se limitar a essa simples situação que foi colocada agora. Olha, está cortando X%, é contra a educação. Eu queria só tecer esse comentário, é uma opinião minha, tem opiniões favoráveis e contrárias, mas é um debate que, quem sabe, aproveitar desse momento, a gente pudesse aprofundar ele. E para finalizar, vereador Coronel Mário, as pessoas da plateia, eu fui um eleitor e sou um eleitor do presidente da República, votei nele. Aqui na nossa região, acredito que quase 90% da população votou nele. Mas mesmo que não tivesse votado, em momento algum eu consigo admitir que em tão pouco espaço de tempo de governo, seja ele a nível de Estado, seja ele a nível de município, seja ele a nível federal, a gente possa admitir aquela torcida do quanto pior, melhor. Isso aqui é um ônibus, nós estamos todos dentro. Se ele capotar na serra, não sobra ninguém. O Brasil tem que desenvolver, nós temos que torcer para dar certo. Ah, vai dar errado isso, vai dar errado aquilo. Olha, é uma nova mentalidade, tem novas ideias para colocar e foi eleito para isso. Se fosse para ficar como estava, tinha reeleito alguém da linha que estava no governo. Então, esse é ponto que tem que ser respeitado. E isso vale para município, vale para estado e vale para governo. É difícil mudar a sistemática. A gente se acostuma com um determinado ritmo. Então, eu quero aqui deixar a minha manifestação nesse sentido. E quero crer que mesmo os filiados do PSL, os simpatizantes do presidente, os eleitores do presidente, entre os quais eu me coloco, quando tiver alguma coisa que não seja de acordo com a nossa convicção, nós vamos criticar. E vamos nos manifestar dizendo, olha, isso aqui está errado, eu não concordo. Agora, o que não se pode admitir é quem acorda de manhã e fica pensando, tomara que dê alguma coisa errada hoje, por menor que seja, uma fofoquinha no Twitter que tenha para mim poder transformar isso aqui numa situação que, isso aqui não tem mais jeito. Que a gente está vivenciando um momento muito disso hoje. Olha, não, isso aqui não tem mais jeito, fala um negócio hoje, amanhã volta atrás. Olha, a mídia falou isso, é contra aquilo. Ora, é o nosso país, e ele ganhou a eleição, e nós temos que torcer para dar certo. E se fosse o outro que tivesse ganho, nós iríamos estar torcendo para dar certo também. Então, eu queria fazer esse comentário aqui, uma opinião muito pessoal minha, sujeita a críticas e contraditório, mas
dizer que nós temos que torcer para melhorar. A prefeitura tem que melhorar, o governo do estado tem que melhorar, o Brasil tem que melhorar. E se não der certo, a cada 4 anos você tem a oportunidade e tira fora. E se cometeu alguma pedalada fiscal, tem um impeachment, que não é golpe, que é um mecanismo legal. E por isso que já se elege um vice-presidente. Então, essa história é muito, quando é do meu lado, sou tudo a favor, quando é do outro, sou tudo contra. Não, negativo. Todos nós aqui queremos o melhor. Fez certo, parabéns. Fez errado, democracia. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, os canoinhenses que nos prestigiam nessa noite. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham, funcionários da casa. Enquanto ouvia os comentários dos colegas vereadores sobre vários assuntos que foram discutidos, mas especialmente este último, né, do momento em que o Brasil está vivendo e onde há bastante contradição com relação ao governo atual, mas faz parte. Mas eu quero entrar num outro assunto. Agora há pouco eu acabei de pegar, junto ao sistema da prefeitura, alguns números, falando, já que estamos comentando na parte econômica do Brasil, vamos falar um pouquinho sobre a de Canoinhas, com relação às notas fiscais de emissão de produtor rural, aonde demonstra a participação agrícola no município de Canoinhas. De 2017, comparando com 2018. O nosso movimento econômico total foi na ordem de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 300, né? Movimento total. Daí está envolvendo aí o movimento do comércio, ou de serviços, entre outros. Mas, a priori, vamos falar do movimento agrícola de 2017. E alguns números que eu estava aqui avaliando e analisando, até talvez as pessoas ficaram me olhando, que será que o vereador Vilmar está tão atento no que está fazendo aí? Toda a sessão eu conhecia o que estavam sendo conversado, já participei das comissões, tinha perfeito entendimento, por isso que eu me adei a ficar prestando atenção aqui nesses resumos. Houve uma troca de sistema do município, onde antes era feito através da Ampla Norte, e agora nós estamos com um sistema novo sendo implantado, então alguns números ainda não estão vindo por ordem correta, vereador Paulo, que deve ser adequado daqui a pouquinho, né? O sistema deve ser adequado, alimentado de uma forma mais, onde vá dar relatórios mais precisos nessa ordem. Mas o movimento econômico agrícola de 2017, ele foi de 356.401.000. O movimento econômico de 2018, ele foi de 393.793.000 reais. Isso dando quase 11% de acréscimo nesse movimento econômico, baseado de matérias-primas produzidas no nosso município. Alguns dados e alguns números chamaram a atenção. Eu estava olhando que, em 2017, foram 95 milhões da produção de fumo. O vereador Célio Galeski, que vive numa área que produz, né, conviveu e tem suas origens voltadas de uma área agrícola muito forte, 95 milhões. Este ano de 2018, ele cresceu. Ele passou para 107 milhões, a produção da fumicultura. Porém, o que mais me chamou a atenção foi o soja. Nós tínhamos como segundo produto o soja, com 87 milhões. E, em 2018, foram 127 milhões. Então, houve um acréscimo interessante aqui, do qual até amanhã eu quero ainda discutir mais um pouquinho com o amigo Jair Zata, que me passou esses números,
para ter essa certeza absoluta, porque agora na avaliação é um acréscimo bastante grande. E que bom que é um produto importante para o município, uma produção onde o município produz bem e produz com sementes de ótima qualidade, então, e comercializa muito bem esse produto. O terceiro produto foi aqui a suinocultura, que no ano anterior ele esteve com 64 milhões e esse ano foi, em 2018, 63. Então ele caiu um pouquinho a suinocultura. Falar também de algumas coisas que a gente costuma ter como bandeira nossa, por exemplo, erva mate, né? Em erva mate foram 5.129.000 em 2017 e agora são 6.143.000. Então são números, também houve um crescimento. E um outro que também nós plantamos muito, e a cultura nossa aqui é muito da madeira, né? Que é o pinus, o eucalipto, enfim, né? Esse item em madeira foram 9,5 milhões em 2017 e a madeira 12 milhões, dá para se dizer, nesse ano. Também houve um incremento. Então, eu vou falar desses 5, só falei desses 5, tem todos os demais. Um crescimento agrícola na ordem de quase 11% no geral, né? A produção primária de produtos que foram comercializados, daqui eu não peguei o do ano de 2017, mas do ano de 2018, são 683.580.000. Essa é a produção primária de produtos aqui do município de Canoinhas, que é produzido pelas fábricas e comercializado em outros locais. Então, esse rapidamente, só para nós falar, principalmente se tratando da parte agrícola, que é onde a gente tem os números mais corretos nesse momento. Deve estar saindo já em seguida os dados reais, os dados corretos do comércio, trabalho, da indústria, enfim, mais detalhadamente, que deve sair nos próximos dias, a gente vai ter isso mais detalhado, mas o agrícola já está. Muito obrigado. Sim, a vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, vereadoras Camila e Thelma, nobres colegas vereadores, os colaboradores da casa, canoinhenses que nos honram nessa noite com suas presenças, cumprimentar a Cíntia, presidente do PSL Mulher, e vereador Vilmar, lhe parabenizar por esses levantamentos e até lhe dizer que são números que nós temos que levar junto quando nós pleitearmos, por exemplo, a revitalização da 477. Com todas as dificuldades, sem pavimentação adequada nas nossas estradas, nós conseguimos produzir tudo isso. Imagina se nós tivéssemos estradas de qualidade para transportar todos esses produtos, quanto mais nós teríamos de êxito. São números que efetivamente devem ser demonstrados, levantados todos e correr atrás dos recursos. Nós somos produtores de matéria-prima e, obrigatoriamente, nós temos que ter o respeito e ter essa 477 e, lógico, a SC 120, que é uma outra questão. Esses dias ainda encontrei lá nas anotações do saudoso meu sogro do Acácio Pereira, a questão da SC 120, onde que ele fez um relato da SC 120, quando pleiteava aqui a complementação da 280 até Porto União e a linha de ferro até São Francisco do Sul, inclusive com o pronunciamento dele na Câmara Federal, que deve ter num dos livros que eu lhe doei. Mas, enfim, temos que buscar atrás desses números para a gente reivindicar alto. É impossível que nós não sejamos ouvidos e que não saia essa revitalização. E gostaria aqui de parabenizar ao PSL Mulher
pelas atitudes que estão tomando em relação ao EMOSC. Nesta casa, nós batalhamos muito nesses 2 anos. Foi aqui realizada audiência pública, requerimentos, viagens a Florianópolis, enfim. E, infelizmente, só ficou na promessa. Por fim, prometeu-se a agência transfusional. Veio aqui a Denise, que era então presidente da FAES, mais uma engenheira e uma técnica em edificações. Vistoriados os espaços que o hospital tinha disponível, entenderam que era um local adequado. O prefeito Beto Passos, inclusive, liberou o arquiteto para também participar desse projeto. E tinha ficado definido, na oportunidade, que ele seria ali onde funcionava o PA, entrando à direita até os fundos, onde era o raio-x. Que o local era adequado, tinha entrada por uma porta, saída pela outra, o paciente entra, enfim, o paciente não, o cidadão para doar, enfim, espetacular. Projeto aprovado, segundo informações e que vieram para essa casa, que tudo tinha sido aprovado apenas precisando passar pela Visa. A Secretaria da Casa já está providenciando toda essa documentação para anexar à petição de vocês, para ver se juntos agora nós consigamos trazer para cá a agência transfusional e recuperar esse EMOSC, que é de extrema importância para a nossa cidade. Nós já perdemos tantas coisas, que volte ao menos aquilo que está lá no Guinness, né? E que o sangue é vida. A gente vê promoções lá em Blumenau, em Brusque, e tudo mais, correndo para abrir agências, chamando doadores e tudo mais, e nós que tínhamos aqui uma estrutura 100% funcionando, com doadores cadastrados, 6.000 doadores cadastrados, enfim. É por aí que a gente precisa mesmo. Eu assinarei a petição sem sombra de dúvida e, com certeza, todos os vereadores assinarão, e até, se eu puder ficar com uma folha para conseguir assinaturas, nós temos que encabeçar esse movimento, e a única forma de conseguirmos é não desanimar, continuar lutando. Né? Um não a gente já tem. Vem mais um, vem mais outro, mas daqui a pouco pode ter um sim. Parabéns e muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de uma maneira bastante breve, nós recebemos um convite que eu acho que seria importante passar para a comunidade também. Muitas vezes nós, vereadores, somos muito cobrados a questão de fiscalização do Poder Executivo. Nós aprovamos as contas em 2017 do Poder Executivo, com parecer favorável, que está bem claro, do Tribunal de Contas. E, via de regra, uma parcela muito pequena da comunidade participa de audiência pública, enfim. Eu participei, vereadora Norma, quanto comandante do batalhão e agora como vereador, de todas as audiências públicas de prestação de contas. Então, o senhor prefeito está convidando para a audiência pública de prestação de contas e avaliação de metas do primeiro quadrimestre de 2019, no dia 30 de maio, na Câmara de Vereadores, às 9 horas. Hoje, com a rede social, com a imprensa, isso é bastante divulgado, mas a presença da comunidade ainda é muito tímida nessas questões. Como nós temos um público maior hoje aqui nessa casa, nós fizemos uma audiência pública para tratar de um assunto extremamente importante. Eu presidi essa audiência pública e, no momento, sem querer constranger a plateia, eu perguntei quantas pessoas que se encontraram na plateia tinham feito a leitura do projeto para saber o que nós estávamos discutindo. Apenas 3, talvez de 100 pessoas, haviam levantado a mão. Eu não falo isso como crítica, mas muitas vezes é importante, porque nós temos tudo isso no portal Transparência. É importante as pessoas terem conhecimento antes de vir até para a prestação de contas. Por quê? Porque ela é eminentemente técnica. E se você não tiver um conhecimento básico, mínimo, viu, tudo que vai falar, você vai aceitar e você não tem até como argumentar ou discutir. Então, estou passando isso para a nossa comunidade, né? É extremamente importante. Ainda ontem, senhor presidente, fui questionado com relação novamente à abertura do calçadão. Falei sobre audiência pública, daí a pessoa que me questionou, logo após a missa ontem, a pessoa do coral do qual eu canto,
Eu disse, não, vocês não divulgam. Eu disse, olha, inclusive eu coloquei no grupo do coral na época, tá? Então é importante a presença e a participação da comunidade. Porque quando você tem argumentos, aí você pode até, inclusive, em rede social, criticar, que é extremamente importante, a gente cresce quando somos criticados também. Mas então está feito o convite. 30 de maio, 19 horas, nessa Casa de Lei. Seria isso, obrigado. Mais algum vereador? Não. Com relação ao professora Cíntia Bauer Seleme, com relação ao abaixo-assinado, além dos vereadores assinarem, eu quero solicitar à senhora que deixe no hall de entrada da Câmara, né, que as nossas servidoras vão também colher assinaturas. Eu gostaria, eu sei que o vereador Paulo já fez menção à reunião que nós tivemos hoje, né, na sala de reuniões das comissões, né, que se iniciou às 17 horas, estava presente o senhor prefeito municipal, a procurador do município, o secretário de planejamento e todos os vereadores presentes para discutir a questão do projeto de lei que trata do plano diretor. Daniel, eu gostaria só que depois da sessão o senhor tratasse desse projeto de lei. Com relação à participação dos senhores vereadores, e a minha fala é no seguinte sentido: às vezes nós, vereador Paulinho, não discutimos os projetos como foi hoje, né? A maioria dos projetos que foram votados nessa casa não tiveram discussão no plenário, mas eles são normalmente muito discutidos na reunião das comissões. Hoje mesmo o vereador Demilson solicitava, e acho que é com relação a esse projeto que Vossa Excelência está tratando com o nosso assessor, com relação àquele projeto que trata da CUSIP no interior, porque um projeto às vezes demora um tempo nessa casa por conta de muitas dúvidas, ou não é uma questão de dúvidas, né? Informações adicionais que são necessárias e pertinentes para que nós possamos votar os projetos. E quando eu faço essa fala da reunião hoje, vereadora Norma, que todos os vereadores atenderam, né, a partir das 17 horas estavam todos aqui, é para demonstrar que essa casa não trabalha apenas no momento da sessão, né, que é realizado nesse plenário. Nós tratamos disso em vários momentos, inclusive hoje, vereador Coronel Mário, tivemos uma reunião extremamente importante com o Executivo e tratamos de alguns outros projetos também que estão nessa casa e que virão futuramente. Mas isso é para demonstrar à população de que o vereador realmente participa não apenas no horário que as sessões ocorrem, que são das 19, né, até as 21h30, e normalmente tem sido comum nessa casa a prorrogação das sessões, né, e também não são apenas as sessões ordinárias. Esse ano tivemos várias sessões extraordinárias, e até quero fazer aqui um assunto de uma pessoa que foi candidata a vereadora na última eleição, e fez um questionamento na mídia, né, dizendo assim, mas quanto ganha um vereador numa sessão extraordinária? Bom, eu sei que o candidato, a pessoa para ser candidata, não tem obrigação de saber algumas coisas, mas nesse caso específico ela está falando por quê? Porque ela vai ser candidata de novo. Então, quer dizer, essa é a história que foi colocada aí da mídia, né? Para que divulgar uma situação dessa? Porque o único objetivo é para tentar crescer em algo que não tem. Primeiro que nesse caso não tem. O vereador não recebe desde 2005, anteriormente sim, mas desde 2005, o vereador não recebe por sessão extraordinária. Mas essa casa aqui tem, e quando o prefeito tem solicitado, todos os senhores vereadores, independente do dia, né, têm vindo participado das sessões, das reuniões anteriores às sessões, estando aqui presentes. E eu só reitero aqui a minha fala com relação à reunião das comissões, que primeiro que foi muito produtiva a reunião que nós tivemos, né, dada a questão do projeto de lei, da importância desse projeto de lei, da complexidade, né, que tem esse projeto, porque trata da questão do zoneamento, da questão do tamanho dos lotes, dos recuos, uma série de situação,
né, de algo que precisa ser corrigido, ficou muito claro isso, né? Carece dessa correção, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter responsabilidade para não, na ânsia de querer resolver um problema, não causar outro para a população, vereadora Thelma Abreu. Né? Então, por isso a importância desse projeto. Vai ser arquivado esse projeto, virá um novo, né, para que a gente possa tratar. Mas essa casa tem dado, eu não diria celeridade, mas tem tratado com muita responsabilidade as matérias que são votadas aqui, o tempo todo. Né? Quando eu fiz essa fala, porque o senhor se referiu dizendo que, enquanto havia um pronunciamento de um outro colega, o senhor se debruçava nos números, né? E podia passar a impressão de que o senhor não estava atento. Né? Não, vereador Vilmar, eu conhecendo o vosso trabalho, conhecendo o senhor, eu tenho certeza de que, até por já conhecer da matéria que estava sendo votada, né, podia ter essa tranquilidade. E nós temos essa obrigação nessa casa aqui, dada a pluralidade da questão de que cada vereador fez na vida, ou faz, enfim, de poder tratar de várias matérias com conhecimento, né, específico de cada um. E eu queria só fazer por último, fazer um relato com relação ao que Vossa Excelência falou do nosso movimento agropecuário. Eu vi aqui que houve um incremento no ano de 2017 para 2018, na questão do fumo, de 95 para 107 milhões, mas eu tenho uma preocupação com relação ao ano que vem, vereador Demilson Verga. Porque esse ano não produziu fumo de qualidade e as empresas estão pagando um preço médio menor do que o ano passado. E isso é preocupante, é menos dinheiro. Né? E aí vem de encontro ao que Vossa Excelência falava, vereador Paulo Gunes, porque vai reduzir a questão de recursos no nosso município, no estado, no Brasil. Nós estamos falando de algo aqui do município de Canoinhas, mas que de relevância, questão do fumo. Né? E que pelo que está se vendo, né, eu conversava hoje, o senhor falava, né, da minha origem na agricultura, mas eu tenho meus irmãos que ainda produzem fumo. Esse ano eles produzem uma quantidade considerável, né, quase 30 toneladas. Né, isso representa, se o senhor tratar em valor médio do ano passado, venderam a 11, quase 12 reais. Esse ano vão vender a 9. Olha a diferença disso. Eu estou falando de dois produtores. Eu vejo quanto isso representa em outros produtores. Então, isso é extremamente preocupante. Mas outro dado que me chamou a atenção aqui, e que, por outro lado, eu tenho que ter um cuidado em falar, mas é a questão da madeira. Eu anotei aqui 8 milhões, 2017, para 11 milhões, um número próximo a disso. Se nós formos comparar com o fumo, olha só, por que eu faço essa fala? Quando eu disse que a gente tem que ter um cuidado, porque é importantíssima a questão da madeira, né, na geração de emprego e renda aqui na cidade, de uma série de fatores. Mas, se falarmos do movimento que ela traz na questão do que significa o transporte dessa madeira até chegar à cidade, vereador Coronel Mário, né, eu nem diria do dano, mas do que a palavra talvez não seja essa, dano, né, porque ela precisa ser deslocada do interior até chegar aqui. Mas, olha só, o fumo, em alguns caminhões, eu não vejo um caminhão carregado de fumo danificar a estrada, mas eu já vi muitas carretas danificarem a estrada, paralisarem, inclusive, né, o trânsito em algumas estradas. Essa semana eu tive a oportunidade, num evento que estava presente, presidente do IMA, aqui em Canoinhas, conversar com um grande empresário nosso que adquiriu, há pouco tempo atrás, uma empresa, uma fazenda no interior, e eu cobrava dele que as pessoas da comunidade da Barra Mansa estavam me cobrando quanto a isso, porque os caminhões, a gente compreende isso, que quando você corta a madeira, ela tem que ser retirada. Ela precisa ser, senão ela acaba tendo um prejuízo. Né? A madeira não pode ficar cortada tanto tempo. Mas aí é que é a questão. Para que seja retirada, é preciso que se faça um investimento com relação à estrada. E aí o município não tem como dar conta sozinho. Precisam, vereadora Norma, de parcerias. Né? Porque se você tem que pensar apenas em tirar aquela madeira a qualquer custo, né, independente do tempo, vai trazer prejuízo às outras situações, como, por exemplo, o escoamento do fumo, que representa no movimento financeiro um valor
né, é de extrema importância, é o primeiro nessa questão. E aí eu cobrava isso do empresário, ele se demonstrou parceiro, mas a parceria ela precisa ocorrer efetivamente, né? E uma da forma de parceria é quando se está chovendo muito, não entrar lá. Porque não precisa arrumar, basta não estragar, vereador Vilmar, né? O vereador Chico não está mais presente, foi secretário de obras, eu que já passei lá. O vereador Demilson, que já foi secretário regional, cuidou daquela questão da estrada, foi vice-prefeita, sentou na cadeira de prefeito, sabe dessa dificuldade que é manter as estradas. Então, a gente tem que ter um cuidado também em zelar. Nós sabemos da importância que tem as madeireiras, né, aqui em Canoinhas. Da extrema importância, geração de emprego e renda, e nós temos que, mais do que nunca, apoiá-los. Mais do que nunca. Porém, há também essa... É uma mão de duas vias, né, e o nosso agricultor precisa também de que o empresário olhe com outro olhar para ele, né, dizendo, olha, aqui nós temos que trabalhar juntos para que todo mundo ganhe. Eu quero... vereador Me Vilmar. permite ainda, presidente, sei que já fiz a minha fala, mas me permitir, dentro dessa sua colocação, eu quero aqui fazer um posicionamento, uma colocação da madeira. Foi aproximadamente 1,5 milhão, 1,6 milhões a mais de 17 para 18. Mas é importante ser dito que, quando essa matéria-prima, quando essa madeira vem para uma indústria canoinhense e que aqui ela é transformada em lâmina ou em qualquer outra coisa, ela passa a agregar, ela passa a dobrar, triplicar e aumentar o valor desse produto, certo? O nosso problema de Canoinhas, muitas vezes, é que ela foi plantada aqui, ela foi colhida aqui, andou na nossa estrada, mas ela só saiu uma nota de produtor rural e ela foi beneficiada, transformada num outro município. E daí nós ficamos codando. As empresas que são as empresas de Canoinhas e que depois recolhem os seus tributos aqui em Canoinhas, recolhem o seu ICMS, seu PIS, seu CONFINS, e, enfim, fazem toda a transformação e agregam um valor depois 2, 3, 4 vezes a mais, porque é assim que funciona, é de extrema importância. Agora, quando só se produz aqui e sai para outros municípios, vai para Mafra ou vai para qualquer outro município que não seja de Canoinhas, nós ficamos com nada, vereadora Norma. Nada. Nós ficamos com a estrada para arrumar e com nada, sabe? Então, essa é uma grande preocupação. Isso tem que sempre ser dito, isso tem que sempre ser pensado, porque realmente é uma situação que, não vou dizer que atrapalhe e que não seja legal e que não seja justo e que não, né, mas tão bom seria quanto pudesse produzir, né, nós plantarmos as árvores, colhermos ela e transformarmos ela com as nossas indústrias canoinhenses. Esse seria a utopia, esse seria o que mais estaria fazendo toda a diferença. E esse 11 milhões de matéria-prima bruta que é emitida através da nota de produtor rural, com toda certeza, se fosse tudo em Canoinhas, ela viraria em 70, em 80, em 90, eu não sei a quanto, não tenho noção do negócio, mas com toda certeza ia ser transformado e viraria em muitos recursos. Obrigado. Penso que esse é um dado importante que deveria ser pesquisado, vereador Vilmar, se há essa possibilidade. Até para nós termos conhecimento, né? Que daí a transformação, uma coisa é a matéria-prima e outra é a transformação que tem o valor agregado que Vossa Excelência falava. Por isso que temos que apoiar as nossas empresas de Canoinhas, porque elas realmente fazem todo o acabamento final, produzindo e rendendo muitos impostos. Eu fiz essa fala das empresas, mas em outros tempos, né, falando da SCC 120, o grande problema eram os transportadores, aquelas empresas que eram contratadas apenas para transportar madeira. E não tinham nenhum compromisso com a comunidade, deixavam só os prejuízos. Eu quero aqui agradecer, então, a presença, né, de todos, reiterar aqui o convite para a audiência pública do cumprimento das metas fiscais, né, desse ano, do primeiro quadrimestre. Vereador Coronel Mário,
Eu, no passado, até por conta de ter sido secretário, vereadora Thelma também, a gente participou de muitas dessas audiências públicas. Pena que, na sua grande maioria, vereador Edmilson, eram apenas os servidores públicos que estavam presentes, até porque tem uma ata a ser assinada, né? Por isso é que vinham, a população não vem. Mas é um momento de acompanhar os gastos, acompanhar o orçamento, essa questão orçamentária, a peça orçamentária antigamente, vereador Paulo Glinski, ela era feita de maneira fictícia. Olha, vamos imaginar que o ano que vem vai ter um incremento de 10% e colocava no orçamento. Isso não é mais possível, né? Hoje é dentro de um parâmetro real, né? Para que não haja uma falsa expectativa de receita e que daí tem que ocorrer aquilo que foi dito aqui, contingenciamento, cortes de gasto, e aí o próprio executivo acaba sofrendo com isso, né? Porque aí as pessoas que não prestam um bom serviço à comunidade vão fazer uso disso para querer aparecer outra questão mais. Então, eu quero convidá-los para que estejam presentes no dia 30, a partir das 19 horas. Isso? E, então, mais uma vez, agradecer pela presença de todos e convidar para que se faça presente. Amanhã nós teremos outra sessão, né? As sessões da Câmara são sempre às segundas e terças-feiras, a partir das 19 horas nesse local. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra, então, para o dia de amanhã, em horário regimental.